dos jogadores. Agora, se realmente foi para derrubar ele, a gente não sabe, os bastidores do Coxa. Mas que a mudança é impressionante e que os caras estão fechados com o Thiago, estão. É um fato. Cara, é um negócio impressionante. A postura dos jogadores, a vontade dos jogadores é surpreendente, cara. É outro time. E assim, o mais engraçado é que se você pegar a própria mídia falando do Coxa, eles falavam que o Coxa jogava bem, só não conseguia vitória. Tanto que pra mim a queda do Coritiba, claro que já vinha alguns jogos ali peleando, mas cara, é o jogo contra o Atlético Paranaense na Arena, que tá ganhando de 2-1 até os 44 do segundo tempo. Toma empate e toma virada em 3 minutos. Ali eu acho que, cara, acabou de vez a vontade. Pode ver que o time dali foi só pra baixo. E o que você ia falar lá, Pita? Quando eu falei lá atrás que o Coxa não... Ele jogava bem, mas tinha que acertar a defesa, né? Sim, sim. Ele fazia uns gols, fazia uns 2, 3 gols, tomava 4, igual contra o Atlético, aí fazia 2, tomava 3. Mas, ele tomou 3 gols, acho que em 4 ou 5 jogos seguidos, cara. 3. 3. Não era um time ruim, mas tinha que arrumar a defesa. Mas a principal melhora, eu acho que foi na defesa, né? Na parte defensiva, né? E isso que é o mais irônico, né? Porque, cara, todo mundo sabe que o Zago jogou bem. Ele era um puta zagueiro, nossa, era um excelente, excepcional zagueiro. Exatamente, cara. E assim, chega a ser irônico, né? Mas ele chegou a trocar alguma coisa ali, sei lá. Ele fez alguma substituição ali de atleta ali na parte defensiva, ou são os mesmos jogadores que estavam com ele? São os mesmos jogadores. Pra você ter uma ideia, até o Henrique, que vinha sendo criticado durante alguns jogos, hoje fez uma partida excelente. Eu acho que ele não tinha o controle do time, como diz, né, no vestiário, né, cara? Eu acho que por algum motivo os jogadores não gostavam dele. Era simples assim. E aí provavelmente ele falava algumas verdades e aí você sabe que dentro do ambiente desse, às vezes você tem que ser mais político, né? Mais gestor, e daí os caras queriam tirar ele de lá. Eu sempre acreditei que tinha algum problema no vestiário, né, cara? Eu acho que eu sempre falei isso, que eu achava que tinha algum problema nos bastidores, porque, cara, eu acho que assim, eu acho que jogador profissional tem fase que ele tá mal. Mas o que a gente via no Coritiba era exatamente isso. Era um time que tinha uma postura no primeiro tempo, e no segundo tempo parecia que, no meu ver, propositalmente eles erravam para dar condição do outro time fazer um gol, por exemplo. Os erros eram individuais. E para mim ficou bem claro isso quando o Zago fez aquele famoso a coletiva lá, que ele soltou tudo aquilo lá e ficou claro que para mim, que eles estavam querendo era derrubar ele mesmo. Eu acho que era assim. E agora, tanto que agora o Coritiba tá ganhando, ganhando o Fluminense. Já eu acho que é a terceira vitória consecutiva, não é não? Segunda, né? Segunda, né? Segunda, teve empate, ele empata com o Cruzeiro. Teve um empate, né? Então. Foi um empate fora, né? Foi lá em Cruzeiro, né, cara? Exatamente, né, cara? Foi lá em Minas, né? Foi lá em Minas, né? Lá em Cruzeiro. Foi lá em Cruzeiro é ótimo, mas ficou bom. Foi lá em Cruzeiro. Isso aí vai pro vídeo, galera. O Goiás ganhou. Foi lá em América. Nesse ponto, o Pita falou um negócio que é importantíssimo aí. O Goiás ganhou, cara. Do Cruzeiro lá. Lá em Cruzeiro. Vai Cruzeiro. E não é só do Cruzeiro que o Goiás ganhou, né? Se a gente for lembrar, o Goiás foi o único time que bateu o Botafogo. O Botafogo tem 2 derrotas, né? Tem uma só. Que foi pro Goiás. Cara, verdade. Não, tem 2 derrotas. 2? Quem que foi o outro? O Atlético Paranaense. Ah, verdade, exatamente. Até teve aquele trocadilho lá que o
O Botafogo é freguês do Atlético, é verdade. Até da Copa do Brasil, né? Que eles se enfrentaram na Copa do Brasil e se enfrentaram no Brasileiro também, né? Sim. Eles perderam 2 vezes. Né? Freguês mesmo, né? Mas no Aqui Brasileiro não. estão lá, né? Bom, Vasco em último, América tá ali, Coritiba subindo em ascensão, né? Se continuar assim, tem tudo pra sair da zona e até, eu acho que até se colocar melhor. Se a gente for pegar os caras que estão em cima, Bahia, Goiás, Corinthians, Santos, esses caras aí estão bem conturbados, né, cara? E o América empatou com o Flamengo, né? O América empatou com o Flamengo. E foi E o Santos, por pouco, ganhando de 2-0. O Botafogo buscou empate por pouco, mas por muito pouco não virou o jogo. Quase não virou. Acima do Santos ali, Atlético Mineiro, que não vem bem, né? E assim, o Atlético Mineiro tem elenco, né, cara? Tem elenco, tá mal pra caramba. O Felipão que deve estar feliz lá, né? Cara, o Atlético Mineiro tem o Felipão, o Atlético tem que cair. Eu acho que tem tudo pra cair, né? Tomara que caia. Porque ele foi pra lá e o time não ganha, cara. O time não vence, acho que Mas e aí existe outro detalhe, né, cara? A folha de pagamento e as receitas do Galo, cara, são enormes. Não, você pegar o Atlético Tem Mineiro... tem tudo pra ser um cruzeiro. O próprio Corinthians, cara, a folha salarial do Corinthians lá, cara... Não justifica onde que os caras estão, né? Sei lá, tem alguma coisa errada, né? Mas se a gente for... Agora não sei se eu vou me lembrar. Quem que contratou o Lucas Veríssimo? Teve Flamengo. agora. Flamengo. Contratou. Flamengo. Pô, você foi ver o salário dele? 800 mil mensais. Você acha que vale isso, cara? O cara joga aqui, sai, a hora que volta, pô, é uma valorização do caramba, cara. E o Flamengo tava querendo o volante, né? Enfim. Sim, Por enquanto não deu certo lá do Zenit, né? Ah, não deu certo? Nem o Caldinho? Diz que não. E os caras estão querendo sair, né? Por causa da guerra lá, parece que os caras só vão jogar o campeonato russo e olha lá, né, cara? Pra carreira do jogador é ruim, né, cara? Tá, subindo ali, Cuiabá, ganhou de São Paulo, né? São Paulo foi pro time alternativo. Mas o Cuiabá é uma grande surpresa, né? Mais uma vez, Antônio Oliveira volta pro Cuiabá também, que eu até brinco que Antônio Oliveira é técnico do Cuiabá, né? Se ele sair do Cuiabá, ele morre. Só não pode e o outro cara, como é que é? O Valentim lá, o Valentim não pode ir pra lá, né? Não, o Valentim... A Valentim acho que não vai mais pra lá. Não pode, né? Aí a gente Não vai. tem o Cruzeiro, Internacional, né? Que sem o Mano Menezes, Fortaleza, Bragantino, Fluminense perdeu pro Coritiba agora, São Paulo perdeu pro Cuiabá, Atlético Paranaense se recuperando, né? Entrando ali na quinta colocação. É impressionante como o Atlético Paranaense ele consegue, né, ser competitivo e tá bem em todos os campeonatos que ele disputa. Beleza, saiu da Copa do Brasil agora, tudo bem, né? Pegou o Flamengo, era um jogo que era difícil mesmo, né? Mas ainda assim, né? Participa de todas as competições e sempre tá nas cabeças, né, cara? E se for pegar o elenco, cara, o elenco não é nada brilhante, né? Aí a gente pega e vê um Fernandinho lá, veterano já, beirando aí, sei lá, uns 38, 39 anos, e o cara jogando muito, né, cara? Jogando Sim. muito. Mas eu sempre falo. É um time médio, pequeno ou grande? É time O gigante. Atlético Paranaense? É gigante. Cara, brincando. eu acredito que hoje, assim, apesar da brincadeira que gerou polêmica, né? Gigantão. Claro, eu acho que hoje o Atlético é um mediano. O cara vai te xingar lá, hein, bro? Você tá querendo ser xingado que nem o Pito. O cara ficou brabo lá, hein, cara. O cara não sabe nada de futebol. Fala que o Atlético não é grande. Cara, mas assim, o que é grande? Existe uma história por trás disso, né? Ah, não O que sei. é grande? Vamos ver. A torcida do Atlético talvez não seja tão grande, beleza? Mas eu acho que todos os outros fatores, eu acho que, cara, é entre os 5 ali fácil. Então, Tem, mas é por isso que tem mas assim, brasileiro, por tem Copa história, do Brasil, tem Sul-Americana. por história, é um time mediano. Ele saiu realmente daquele porte ali que sempre ficou considerado pequeno, tanto que o Paranaense sempre foi assim. Daí agora ganharam 2 Copas do Brasil, é isso, Gé?
Duas Mas- Copas e uma Sula ou duas Sulas? Olha, Uma não Sula. sei não, hein. Tem 2 Copas do Brasil? Ou uma? Eu Acho falo que é bem uma a ver- só. Eu acho que é eu uma acho que Copa é do uma só. Brasil e uma Sula. Mas ainda assim, cara, futebol é momento, né, cara? Então, mas daí você vai considerar que é um time grande já? Cara, eu tenho toda a certeza que o Atlético é um time grande, cara. Eu não tenho dúvida alguma. E só pra galera, mais uma vez aí, Atlético tem duas Sul-Americanas. Ó, É isso duas que eu ia pesquisar aqui, ó. Sul-Americanas. 2018 e 2021. Duas Sul-Americanas e um Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil. O que falta mesmo é uma Libertadores, mas eu acho que como é um time que tá ali nas cabeças ali praticamente todo ano, né, cara? Eu acho que é questão de tempo pra ganhar. Sei lá, questão de tempo é difícil de dizer, né? Porque eu acho que é muito competitivo. Porque você vê Palmeiras e hoje em dia aí, sei lá, nos últimos 2 anos aí a gente tá com uma decrescente de time argentino, né? Então tá sendo aí uma supremacia de time brasileiro. Mas ainda assim é complicado, cara. Você chegar lá é pra ser campeão mesmo uma Libertadores, né, cara? Mas assim, o Atlético Paranaense ele optou por esses campeonatos que teoricamente são mais fáceis de chegar. Não é fácil, porque a gente sabe que uma Libertadores não é fácil. Mas a gente sabe que campeonato de pontos corridos, eles são mais complicados de você manter ali a posição lá em primeiro, enfim. Então hoje o Atlético ele optou e ele se preparou para isso. Ele está sempre brigando ali nos campeonatos brasileiros, por exemplo. O Atlético Paranaense pode ver que o Atlético está sempre ali entre aqueles que vão se classificar para a próxima Libertadores. Na pior das hipóteses, cai aí numa Sul-Americana, né? Então esses campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, eles têm uma trajetória mais curta para dinheiro, galera. Eu acho que é aí, não é só o troféu. Eu acho que tem os ganhos, né, que esses campeonatos trazem. Eu acredito que hoje o mais rentável é a Copa do Brasil ainda, né? Eu acho. Tá, mas seguindo esse raciocínio de vocês, então quer dizer que eles deixam o brasileiro por último sempre, assim? Não, eu acredito que o Brasileirão, até mesmo porque usando os pontos corridos, se torna mais difícil de ganhar. Eu acho que em nível de dificuldade, eu acho que o brasileiro, ele talvez não seja mais difícil que a Libertadores, mas de resto eu acho que é mais difícil vencer o Campeonato Brasileiro, cara. Eu acho que porque, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro ele tem uma série de fatores para que o time consiga chegar lá e ser realmente o campeão, entendeu? Eu acho, né? Como é que é, Pita? Eu tava vendo no YouTube um programa chileno, os caras indignados, né? Que o Colo-Colo levou 5 do América, que é o penúltimo colocado, que é o principal time do Chile. Mas ainda assim, né? É difícil comparar, né? Porque querendo ou não, hoje o futebol sul-americano, o Brasil tá muito acima, né? Aí você pega o América ali, se você for analisar por posição, aí eles podem até ter sentimento, mas eu também não acho. Eu acho que bota o Colo-Colo pra jogar aqui no Brasileiro, vai estar jogando segunda divisão, não vai jogar a primeira, nem a pau. Não, sim, mas eles estão indignados do time principal. Ele perder pro Lanterna, o vice-Lanterna. Sim. Pra mostrar como a disparidade tá bem grande, né? Do futebol Não, brasileiro pro restante, né? Sim. O que você ia falar, Zé? Eu ia comentar dessa questão do Campeonato Brasileiro ter eu acho que uma das coisas que o time precisa, por exemplo, para chegar numa final de Campeonato Brasileiro, para chegar na final, para chegar lá campeão, né, na final do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é elenco, né, cara? Então, quanto maior é o elenco de um time, mais fácil é para ele, porque daí ele tem peças, né, cara? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito técnico, né, cara? Não é só... Então o time vai chegando, reposição, cartões, aí troca aqui, troca ali. Aí você pega aí, pega lá Flamengo, Atlético Paranaense.
estavam disputando 3 campeonatos. Aí chega lá, o técnico tem que definir o time para jogar o campeonato. Qual que ele vai colocar a força máxima dele? Então é aí que é o grande ponto, né? E o time que consegue, dentro desse elenco, ter a estrutura para se manter no Campeonato Brasileiro, por exemplo, nas primeiras colocações, é os times que têm mais chance de ganhar, de ser campeão, né, cara? Diferente da Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Sim. Vamos seguir a classificação ali. Tem Palmeiras em quarto, né? Venceu o último jogo, tentando se recuperar, né? Flamengo empatou com a América. E o Grêmio aqui que vai receber um reforço, né? O Luan vai voltar pro Grêmio, né? O Luan e o Corinthians entraram ali num acordo, né? Então vai ter uma rescisão, onde o Luan vai perder um pouco, o Corinthians vai economizar um pouco, tudo mais. Eu acho que entre atleta e clube e torcida, eu acho que essa foi a melhor solução, né? Daí agora ele tem mais uma chance de tentar recuperar o futebol que ele tinha, né? E fica a missão pro Renato Gaúcho, né, cara? Mas não dá pra falar que ele é reforço, né, cara? Cara, eu acho que no Grêmio ele vai manter um futebol ali que não aquele nível que foi considerado quando ele estreou no futebol e tudo mais, todo mundo via Luan como um monstro, mas eu acredito que o Luan vai se dar bem no Grêmio e acredito que o Renato consegue trabalhar ele, sabe? E o mais legal, hein, cara, falando agora sobre Luan, cara, ele ganhava cerca de 800 mil do Corinthians. Mensal. Ele reduziu o salário dele, vai ganhar 50 mil no Grêmio, tá? Por isso a galera queria quebrar a cara dele. Por causa do valor, 800 né? mil. Sim. Mas daí o cara não tem culpa, né? Os caras aceitaram pagar e boa, né? Mas também deve ter algum outro problema, né? Eu até cheguei a ver algumas coisas que ele pode estar com problema até de alcoolismo, cara. Eu acho muito estranho, entendeu? Aí tem que eu acho que o cara, né? Se não recuperar o cara antes, aí o cara não vai jogar mesmo, né? Mas daí será que o clube não tem uma estreita relação com o atleta para tentar tratar, né? Se for esse o caso, que já rolou esse papo de alcoolismo, drogas, um monte de coisa, né? Mas ninguém não sabe cara, de fato o que é verdade, né? Mas, cara, é difícil, sabia? Nem todos os clubes são preparados para isso. Tudo bem. Ó, você pega o próprio Atlético Paranaense. Cara, o Atlético Paranaense, o Nicão via de uns problemas sérios, o Atlético recuperou o Nicão. O próprio Walter, se eu não estiver enganado, também. Então, assim, cara, são clubes e clubes. Nesse ponto, eu acredito que, cara, vai muito mais além do que a tratativa com o atleta, sabe? E aí tu pega lá a própria torcida do Corinthians, que quer ficar louca, já quer bater em jogador. Tudo bem, mas não é, cara, deve ter psicóloga lá pra ajudar isso daí, até mesmo psiquiatra, sei lá. Porque cara, ele é um funcionário do clube. E ele é um funcionário muito caro pra simplesmente deixar como tá, né? Eu não acho que isso acontece, né? Eu acho que o Corinthians tentou, de alguma maneira, tentar recuperar ele, né? A gente não sabe os bastidores, né? Mas eu pensando assim, pô, eu sou Corinthians, eu pago 800 pau pro cara por mês. Cara, ele era pra ser o craque no meu time, eu preciso recuperar esse cara. Eu apostei no cara, eu tô pagando isso, eu preciso recuperar o cara. Sim. Eu acho que os clubes têm, né, psicólogo, né? Tem. Só uma coisa sobre psicólogo. O Tite dispensou psicólogo nessa Copa e na Copa anterior. Sim, é verdade. O psicólogo ia ser ele. Sério? Não. O cara... Sim. Muito bom. Não, o cara... Não, na boa. O Tite, cara, assim... Ele é péssimo. Daqui uns dias tá no Corinthians de novo. Não duvido, né? Com certeza, pode estar mesmo. Sim. E o Botafogo, né? Botafogo primeiro deu não vou dizer derrapada, né? Jogou com o Santos está tentando se reerguer, né? Então nem sempre é difícil você pegar um cara que tá lá embaixo da tabela, né? Mas estava perdendo o jogo por 2-0, conseguiu empatar ainda. Se tivesse, sei lá, mais uns 5 minutos teria virado, né, cara? Olha, cara. Surpreende, né? Porque vinha ali perdendo o jogo 2-0 pro Santos.
E aquele negócio que a gente falou de gordura, né? Se a gente for ver a classificação, mesmo ele empatando, ele consegue manter uma gordura porque os times ali embaixo não estão vencendo também, né, cara?